Olá, professor, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar com a teoria vigotskiana. Vamos estudar um pouco a respeito da teoria histórico-cultural, que é uma temática que aparece com grande frequência nos principais concursos, né, de todos os tempos, não é nem dos últimos anos. Nós sempre observamos nos concursos a teoria histórico-cultural ou algum conceito dessa teoria, né? Lembrando que esse conteúdo, ele entra principalmente na temática desenvolvimento e aprendizagem, uma temática que precisa ser do domínio de todos os profissionais que trabalham com educação. Então, vamos ao quadro dar início aos nossos estudos de hoje. Então, esse aqui é o nosso querido Vygotsky, Lev Vygotsky. Vygotsky, ele fez todo um trabalho, uma pesquisa a respeito da inteligência. Ele nasceu na Bielorrússia em 1896, cursou Direito na Universidade de Moscou. Depois ele estudou História, Filosofia, Psicologia, Medicina e também Literatura. E desde 1920 ele conviveu com a tuberculose, falecendo muito cedo, né, em 1934. Então, Vygotsky deixou algumas obras incompletas, obras que ainda seriam aprimoradas, teríamos outros estudos, caso, né, ele não tivesse tido uma morte tão prematura como foi nesse caso. Mas nós precisamos entender que a obra do Vygotsky, ela partiu de toda a bagagem teórica que ele já tinha naquele momento, que era uma bagagem marxista, tá? Então, o clima cultural de sua época estava ligado às ideias marxistas, e foi nesse pensador que Vygotsky procurou as referências que precisava para criar as suas teorias. A humanidade, de acordo com a teoria vigotskiana e também com as ideias marxistas, ela é externa ao homem, desenvolvida ao longo do processo de apropriação da cultura, que as novas gerações encontram ao nascer, acumulada pelas gerações precedentes. Tá? Então, vamos entender um pouquinho o que isso aqui significa para Vygotsky. Agora, você vai anotar o que a professora está falando. Para a teoria vigotskiana, teoria histórico-cultural, a humanidade é uma construção. Então, a humanidade, ela não está no sujeito quando ele nasce. Ele nasce como um animal qualquer, né? E quando é que ele se torna humano? Quando ele vai assimilando, quando ele vai aprendendo. Olha a palavra utilizada na teoria vigotskiana. Quando ele vai internalizando os conhecimentos, as ferramentas, os signos elaborados pela cultura. Tá? Então, vamos imaginar, tem até uma notícia muito famosa nos livros de psicologia, que são das meninas que cresceram no meio da floresta, longe de toda a civilização. Como era a condição dessas meninas? Será que elas andavam, que elas comiam, como todos nós fazemos? Não. Por quê? Tudo isso foi um aprendizado, uma construção cultural. Isso quer dizer que o processo de humanização, ele não é inato, ele não nasce com o indivíduo, ele não amadurece sozinho. O processo de humanização, ele acontece a partir de trocas culturais que acontecem a partir do ensino, ou seja, nós aprendemos com o outro, nós aprendemos com o meio, tudo isso a partir da nossa relação com a cultura. Isso significa que se nós não tivermos contato com os conhecimentos produzidos aqui no meio cultural, nós não nos humanizamos. Tá? Então, veja que a palavra humanização, ela tem relação com a apropriação dos elementos que foram criados e que viraram convenções culturais. Por exemplo, utilizar garfo e faca. Quando somos crianças, não sabemos utilizar. Nós vamos aprendendo conforme nós vamos nos apropriando dessa convenção cultural. Agora, imagine um sujeito com altas habilidades, por exemplo, em música. Né? Ele tem esse domínio, essa alta habilidade em música. Será que ele
teria condição de tocar um instrumento, ou ele saberia que ele tem essa alta habilidade em música, se ele não tivesse contato ao longo da vida com algum instrumento ou com alguma relação com a música? Com certeza, essa alta habilidade que nasceu com o sujeito ficaria totalmente adormecida. Então, mesmo aquela habilidade que nasce no indivíduo, ela precisa dos elementos da cultura para que essa habilidade ela seja percebida e seja trabalhada. Então, com essa percepção de que o homem não nasce humano, ele torna-se humano a partir da sua relação com a cultura, o Vygotsky transformou toda a percepção de educação e desenvolvimento existente até o momento, que era qual concepção? A piagetiana. Porque nós temos agora, com a teoria vygotskiana, uma importância dada à cultura, à sociedade e, consequentemente, aos processos de ensino. Temos, com a teoria vygotskiana, a importância da escola e a importância do papel do professor, fazendo a mediação de instrumentos e signos por meio da interação com a cultura. Olha que sensacional, né? Claro que nós vamos continuar aprendendo muito ainda sobre isso, o que é instrumento, o que é signo, porque hoje nós estamos falando de aspectos introdutórios da teoria histórico-cultural. Mas vamos relembrar uma coisa que você já aprendeu na aula do Piaget. Você aprendeu que na concepção piagetiana, na epistemologia genética, o indivíduo, ele se desenvolve e aprende. Né? Então, ele aprende porque ele se desenvolveu. E na teoria vygotskiana, olha a diferença fundamental que confunde todo concurseiro. Na teoria vygotskiana, ele primeiro aprende para depois se desenvolver. Se ele não aprendeu, não há desenvolvimento. Isso justifica que as instituições escolares, elas precisam ofertar aos estudantes todas as oportunidades possíveis para que ele aprenda. Né? Então, tudo que há de melhor, tudo que há na cultura mais elaborada, tá? Que é outro conceito da teoria histórico-cultural. Tá? Na verdade, a teoria histórico-cultural ela serviu de base para a elaboração da pedagogia histórico-crítica, tá? Que traz esse conceito de cultura mais elaborada. Isso significa que tudo que há de melhor no campo da ciência, da cultura, deve ser oferecido, apresentado aos estudantes para que ele tenha a condição de aprender e se desenvolver. E lá no quadro nós temos aqui a importância da cultura. O homem se torna humano à medida que atua sobre a realidade. E aqui tem o exemplo que eu já mencionei, que é o exemplo das crianças selvagens. Então, conforme esse sujeito ele interage com o mundo e ele internaliza essas convenções sociais, ele se torna humano e também transforma essa realidade. Então, ele não fica ali como um sujeito também só recebendo a informação do mundo. Ele precisa testar essas hipóteses, ele precisa interagir e ele recebe da cultura, mas ele também produz cultura. E essa é uma relação, então, dialética. Tá? Eu aprendo com a cultura, mas eu também sou produtor de cultura. Então, veja que, no âmbito da educação, essa teoria vygotskiana, concepção histórico-cultural, ela revoluciona, né? Porque ela dá uma importância muito significativa aos processos de ensino. Até o biológico, ele é afetado pelo social, de acordo com a teoria histórico-cultural. Então, por exemplo, vamos pensar no exemplo que Vygotsky utilizou em um livro chamado Defectologia. Tá? Então, naquele tempo, enquanto Vygotsky escrevia, não existiam os termos que nós utilizamos hoje para a área da educação especial. Então, ele escreveu um livro voltado ao estudo da defectologia, que foi, como ele chamava naquele momento, as crianças que tinham algum tipo
de comprometimento, algum tipo de necessidade educacional especial, tá? Nesse livro ele demonstra que até mesmo as funções biológicas, elas são afetadas pela privação social. Então, por exemplo, a visão, né? A visão, ela amadurece conforme nós ali, enquanto bebês, vamos observando cores, texturas diferentes ali sendo percebidas pelo nosso olhar, o nosso olhar identificando formas. Se um bebê nasce, por exemplo, e ele fica apenas em um quarto escuro, ele não tem o desenvolvimento da visão. Então, Vygotsky, nesse livro, ele representou, por meio de inúmeros exemplos, como o biológico é afetado pelo social, né? Um dos exemplos é esse que eu acabo de mencionar, né? Até mesmo o desenvolvimento da visão, se o social não exercer uma influência, o biológico ele não se desenvolve. E esse é outro fundamento que justifica a necessidade de ofertar oportunidades de aprendizagem a cada um dos sujeitos para que dessa forma eles possam se desenvolver. Então, quanto mais lugares uma pessoa frequenta, músicas diferentes que ela escuta, leituras diferentes, ela tem um desenvolvimento diferenciado, um desenvolvimento potencializado. E aí está o grande papel da educação. O papel da escola, o papel dos professores é levar ao estudante tudo que há de melhor na cultura mais elaborada. Então, lá no quadro, nós percebemos que, de acordo com a teoria histórico-cultural, o conhecimento ele acontece mediante 4 vias. Tá? A primeira delas é chamada de filogênese. Filogênese é a história da espécie animal que define limites de funcionamento. Por exemplo, temos aqui na história da nossa espécie, nós somos bípedes, temos o movimento de pinça e temos a plasticidade cerebral. O que significa essa plasticidade cerebral? Significa que se nós cairmos, sofrermos um acidente, batermos a cabeça, perder um pouco de massa encefálica, que na região é responsável pelo movimento das nossas mãos, por exemplo. Com um trabalho, depois de fisioterapia, um trabalho de estímulo adequado, mesmo tendo perdido massa encefálica, o nosso cérebro, ele faz um novo arranjo que permite que outras áreas sejam responsáveis por aquela parte que foi afetada. Então, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de reconstrução, de plasticidade, e isso já foi evidenciado em imagens, né, de ressonância, em imagens do cérebro, antes do trabalho feito por uma equipe multiprofissional, por exemplo, com fisioterapeuta, com terapia ocupacional, com todo o estímulo necessário à recuperação daquela lesão. Então, a plasticidade cerebral, ela é uma característica que nos torna potencialmente diferenciados, assim, quando nós pensamos na aprendizagem. Outra via mencionada aqui na teoria histórico-cultural é a ontogênese, que diz respeito ao desenvolvimento do ser. Em cada espécie, o sujeito ele tem um caminho a percorrer. Por exemplo, o ser humano ele aprende a sentar, a engatinhar e depois a andar. Então, tem uma ordem nos eventos que vão acontecendo que são característicos da ontogênese. Tá? É importante que você aprenda, assimile essas palavras, porque esses conceitos eles podem ser cobrados, né? Olha, a definição de filogênese pode aparecer em uma questão, ou a definição de ontogênese. O que é ontogênese? Então, você precisa saber que ontogênese é o desenvolvimento de cada ser dentro de uma espécie, é o caminho que aquele desenvolvimento tem a percorrer. Próxima via, sociogênese. A sociogênese diz respeito à história da cultura onde o sujeito vive. Então, você já sabe que na teoria histórico-cultural, a cultura é um elemento muito valorizado. E a cultura, ela funciona como um alargador de potencialidades humanas. Por exemplo, o homem anda, mas não voa. Mas ele criou o avião, então agora ele pode voar. Tá? Então,
nós temos, com as nossas capacidades, a possibilidade de mudar a história da cultura a partir das criações humanas. E a microgênese, ela diz respeito a cada fenômeno psicológico que tem a sua própria história. Por exemplo, a microgênese olha para a singularidade. Duas crianças que moram no mesmo bairro, frequentam a mesma escola, nasceram no mesmo dia, pertencem à mesma classe social, são diferentes. E isso é uma porta aberta para o não determinismo, porque não significa que é só o contexto que determina. Por exemplo, aquele sujeito é violento porque ele nasceu num bairro violento. Não, não é determinante. Tá? Existem outros fatores relacionados principalmente à interpretação desse indivíduo, a maneira como ele significa os eventos da vida dele, que, em síntese, né, serão responsáveis pelas decisões tomadas ao longo da sua vida. Então, não há um determinismo, não é, olha, filho de peixe, peixinho é. Nasceu torto, morre torto. Não, não é determinante esse fator. Existem inúmeras possibilidades e tudo isso faz parte de uma interpretação muito maior e da multiplicidade de fatores que compõem cada um dos sujeitos. Lá no quadro, nós vamos acompanhar outro conceito, e eu digo que é o conceito que mais aparece nas provas para professor, né, nas provas, todas as provas, de modo geral, vinculadas à educação, que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Né? Com certeza você já ouviu falar em zona de desenvolvimento proximal, até mesmo na sua graduação. Tá? O conceito de zona de desenvolvimento proximal, ele representa o momento de ação do professor, o momento ideal da ação do professor em sala de aula. Por quê? Porque o nível de desenvolvimento real é aquilo que o seu aluno já sabe. Se ele já sabe, você não precisa ficar trabalhando com aquilo que ele já sabe, porque ele não avança. Tá? Então, aquele professor que trabalha só com atividades que são muito fáceis para o aluno não tem a possibilidade de subir o nível, de avançar. Né? Tudo aquilo que ele faz sozinho, sem dificuldade, está no nível de desenvolvimento real. Tá? O nível de desenvolvimento potencial é aquilo que ele é capaz de aprender, mas ele ainda não consegue fazer sozinho. Tá? Então, você sabe que ele é capaz. E como é que você sabe que ele é capaz? Porque com a ajuda de alguém, ele faz. Ou com a sua orientação, ou imitando alguém ou um modelo, ele faz. Então, é potencial. É algo que está em potencial desenvolvimento. Tá? Então, onde é que o professor tem que agir? Aqui no meio, ó, entre o que ele já sabe e entre o que ele é capaz de aprender. E aqui no meio nós temos a zona de desenvolvimento proximal, né, que é aquele momento, né, aquele espaço entre o que eu sei fazer sozinha e o que eu faço nesse momento com ajuda, mas sou capaz de aprender. Tá? Então, as atividades trabalhadas pelo professor, elas precisam ser atividades que mobilizam a zona de desenvolvimento proximal do aluno. Se for muito fácil, vai estar no nível real. Então, o aluno já sabe fazer, não vai promover desenvolvimento. Se for muito difícil, ele não consegue fazer, porque está no potencial, mas ele ainda não consegue alcançar. Então, o professor ele deve trabalhar com as aprendizagens que estão em vias de desenvolvimento, tá? Que estão na zona de desenvolvimento proximal. Aí, nós temos um outro conceito vigotskiano, que é o conceito de mediação. Essas atividades, elas devem ser capazes de fazer a mediação. E a mediação, ela é feita por instrumentos e signos. Instrumentos são as ferramentas que nós temos aqui no nosso espaço, por exemplo. O celular é um instrumento. A caneca é um instrumento, a caneta é um instrumento, a cadeira, o garfo, a faca, todos os objetos são instrumentos. Os instrumentos, eles servem para mediar a nossa relação com o mundo. Os signos, eles são instrumentos no campo mental, no campo cognitivo. Então, por exemplo, a escrita, ela é um signo. A escrita é um signo que representa a fala, por exemplo. Né? Então, esse é um exemplo de signo. Outro exemplo de signo, muito simples. Você precisa lembrar
de uma informação para quando você chegar na sua casa. Então, por exemplo, você está na escola e você precisa lembrar de ligar a máquina de lavar quando você chegar em casa. Você troca o anel de dedo, ou você faz um X na sua mão, ou você coloca uma pulseira, troca o relógio de mão. Esse ato, essa troca que você fez para lembrar de outra informação, está mediando no campo simbólico aquilo que você precisa lembrar, né? Então, os signos ou os símbolos, né, são ferramentas no campo simbólico, tá? Todas essas ferramentas, tá, sejam materiais ou simbólicos, fazem a mediação. Mas a mediação, ela também pode ser feita por um parceiro mais hábil. Quem é considerado um parceiro mais hábil? Parceiro mais hábil é aquele que já consegue fazer aquilo que o outro não consegue. Tá? Então, aquela aprendizagem que eu ainda não sei, que está na minha zona de desenvolvimento proximal, o meu colega já sabe. E ele aqui fazendo junto comigo, ele me auxilia fazendo a mediação. Então, a mediação, ela não é feita só pelo professor. Ela também é feita por um colega na turma. Isso pode aparecer da seguinte maneira na sua prova, né? A mediação das aprendizagens, ela é feita apenas pelo professor? Pode aparecer mais ou menos dessa maneira. Ou de forma inversa, né? Será que a mediação, ela pode ser feita por outro aluno em sala de aula? Também pode aparecer algum conceito relacionado à zona de desenvolvimento proximal. Né? Pode falar assim, olha, a zona de desenvolvimento proximal é aquilo que o aluno já sabe. Não, não é aquilo que o aluno já sabe. Né? O que o aluno já sabe é o nível de desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento proximal são as aprendizagens que estão em desenvolvimento, que estão em vias de desenvolvimento e irão avançar com a mediação de um parceiro mais hábil, utilizando ou instrumentos ou signos, tá? Então, esses são conceitos muito importantes e fundamentais na teoria vigotskiana. E agora vamos testar alguns desses conhecimentos trabalhados. Vamos lá. Vou dar outra dica aqui. Vocês estão vendo aqui o nome do Vygotsky escrito com 2 Ys, né? Você vai encontrar com um I e um Y no final, ou com 2 Is, isso depende da tradução, tá? Tem uma tradutora aqui brasileira que ela é a que faz a tradução mais fiel da teoria vigotskiana, que é a Zoia Prestes, tá? Então, se você encontrar algum material da Zoia, você pode confiar que é um material com a tradução correta da teoria vigotskiana. Então, Vygotsky defendeu com veemência a educação escolar e as mediações por meio dela, realizadas como meios para a promoção das funções psicológicas superiores. A aprendizagem é a fonte propulsora do desenvolvimento. Olha lá, a aprendizagem vem primeiro e é porque aprende que se desenvolveu. A aprendizagem é a fonte propulsora do desenvolvimento. E o bom ensino é aquele que se adianta, ou seja, é dirigido às funções psicológicas que estão em vias de se desenvolverem. Olha o que a professora acabou de falar. Assinale a alternativa que condiz com a afirmação do autor. Olha, do que o autor está falando aqui, eu vou até ler novamente. A aprendizagem é a fonte propulsora do desenvolvimento. E o bom ensino é aquele que se adianta, ou seja, é dirigido às funções que estão em vias de se desenvolverem. Agora vamos analisar cuidadosamente as alternativas. Letra A. A mediação é indispensável para a aprendizagem, pois o ser humano, às vezes, precisa do outro para aprender e trocar conhecimento. Errado, né? A mediação não é dispensável à aprendizagem. A mediação é indispensável à aprendizagem. Então, a alternativa A já podemos excluir. Quando você estiver fazendo a sua prova, você vai já riscando as alternativas que você já verificou que tem erro. Não fica ali com ela dando trabalho para você. Você viu que tem erro ali, você já elimina e foca nas demais. Tá? Você tira do seu campo visual. Letra B. O que determina o desenvolvimento da criança é sua própria condição de vida.
Com isso, adquire a aprendizagem apenas por meio da interação social e sem a mediação de outro indivíduo. Olha lá o erro. Sem a mediação de outro indivíduo? Não, tem a mediação do indivíduo. Então, letra B também, já vamos riscar da sua prova, está errado. Letra C. Os conhecimentos prévios do educando fazem parte do nível de desenvolvimento atual, no qual o aluno atua com autonomia. Portanto, a aprendizagem do educando inicia-se somente quando começa a frequentar a escola. Olha que absurdo que está escrito nessa alternativa. E é um absurdo total. Olha lá, gente. O aprendizado inicia-se somente quando começa a frequentar a escola? Será que a criança, antes de frequentar a escola, não aprendeu a andar, falar? Aprendeu a jogar aquele jogo lá da internet e entra no tablet sozinha? É claro que ela aprende antes de entrar na escola, né? Então, está errada essa alternativa. E restou o que, por eliminação, a D. Vamos entender, então, por que ela é a correta. A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível real do desenvolvimento representado pelo que a criança consegue fazer de forma independente e o nível de desenvolvimento potencial relativo ao que a criança consegue fazer com a ajuda de um adulto ou de um parceiro mais experiente. Maravilhosa! A alternativa D, ela descreveu a nossa aula de hoje. Lembra quando eu ensinei para você? Na verdade, eu acho que você já ouviu falar de zona de desenvolvimento proximal, né, professor? Então, eu relembrei com você o conceito de zona de desenvolvimento proximal. E eu disse exatamente isso. O nível real é aquilo que o aluno já sabe. E que o nível potencial é aquilo que ele é capaz de aprender, mas que ele consegue fazer com um parceiro mais hábil, que aqui está sendo chamado de parceiro mais experiente. Então, muito fácil essa questão, né? Com certeza você que está aqui nessa aula não erra uma questão desse tipo, porque você conhece todos os conceitos da teoria vigotskiana. E vai aqui outra dica. É interessante, quando você elaborar o seu resumo, ou quando você fizer o seu mapa conceitual dessa aula, você anotar os principais conceitos da teoria. E só nessa questão aqui nós temos muitos conceitos fundamentais da teoria vigotskiana, porque assim você consegue eliminar alternativas que não são condizentes com aqueles conceitos. Por exemplo, aprendizagem propulsora de desenvolvimento. Você só vai ouvir esse tipo de frase na teoria vigotskiana. O bom ensino se adianta. Você só vai ouvir isso na teoria vigotskiana. O bom ensino é aquele que vem antes do desenvolvimento do aluno. Então, não adianta ensinar para ele aquilo que ele já sabe. Você está perdendo tempo e fazendo o seu aluno perder tempo. Você tem que ensinar o que está em desenvolvimento para que ele continue avançando. Outro termo, funções psicológicas superiores, é teoria vigotskiana. Tá? Funções psicológicas superiores, elas são a nossa capacidade de planejar, a nossa capacidade de estabelecer relações, de imaginar cenários possíveis, né? Então, isso é só do humano. Tá? Nós não temos outras espécies com funções psicológicas superiores desenvolvidas. Nós podemos ter um animal doméstico, eu tenho cachorros que são super inteligentes, que eles entendem muitas coisas, mas eles não são capazes de fazer um planejamento, por exemplo, de traçar um percurso sobre coisas que eles pretendem fazer. Essa capacidade é uma capacidade só humana. Tá? Então, é teoria vigotskiana quando você ouvir funções psicológicas superiores. Zona de desenvolvimento proximal, nível real, nível potencial, são termos que precisam aparecer aí no seu resumo ou no seu mapa conceitual que você vai realizar aqui depois dessa aula. Chegamos ao final. E nessa aula você aprendeu fundamentos da teoria histórico-cultural, você também aprendeu o conceito de zona de desenvolvimento proximal e também aprendeu sobre o papel do professor, que é o grande responsável por organizar todo o ambiente educacional, promovendo um espaço para que o aluno alcance cada vez mais o seu nível potencial, né, que ele continue aí por meio das mediações organizadas pelo professor, aprendendo e se desenvolvendo. E olha lá a dica, primeiro ele aprende e depois ele se desenvolve. Ficamos por aqui, até a próxima aula, um abraço e eu te espero
porque o nosso compromisso é com a sua aprendizagem.